Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 18, versículo 1, tá? Mateus, capítulo 18, versículo 1. Antes de nós entrar na palavra, nós vamos preparar o nosso coração para recebê-la, amém, igreja? Que a Bíblia não é igual a qualquer outro livro que você lê. A Bíblia é um santo livro, é um livro sagrado, é um livro que Deus fala com a gente. Diga agora a Deus, igreja. Então coloca a tua mão sobre a tua Bíblia agora, fecha teus olhos. Pai, fala conosco nesta manhã, através da tua santa palavra. Nos orienta, nos aconselha, nos ensina a fazer a tua boa, agradável e perfeita vontade, Senhor. O Senhor diz na tua palavra, Senhor Jesus, que nem só de pão viverá o homem, mas o homem vai viver de toda palavra que sai da boca do Senhor. Então que esta palavra, ela venha produzir fé no nosso coração, que esta palavra venha nos dar força para lutar, venha nos dar sabedoria para agir, que o Senhor fale conosco, em o nome do Pai, em o nome do Filho e do Espírito Santo. Diga assim seja. Diga graças a Deus, diga glória a Deus. Presta atenção a esta palavra. Você sabe que hoje é um dia muito especial no Brasil e no mundo. Se comemora o Dia das Crianças, né, igreja? E criança é a coisa mais pura e que existe em toda a terra, em todo o mundo. E Jesus, sabendo disso, ele traz uma palavra para nós a respeito desse assunto. Aqui no livro de Mateus 18, me acompanha aqui agora, diz assim, ó. Naquela hora, naquela o que, igreja? Porque no reino de Deus, tudo tem seu tempo, tudo tem seu momento, tudo tem um momento certo de ser feito. Naquela hora, Jesus estava falando com os discípulos. Aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino de Deus? Olha a pergunta que os discípulos fizeram para o mestre amado, para o Senhor Jesus. Eles queriam saber quem era o quê? O maior. Como se Deus fizesse acepção de pessoas. Deus não faz. Deus faz, igreja? Não. Mas Jesus respondeu à curiosidade deles da seguinte forma aqui. Me acompanha aqui, ó. Versículo 2. Jesus chamando uma criança. Jesus chamou quem, igreja? Jesus chamou para perto dele uma criança. Porque a criança é um símbolo maior que existe, que reflete o que existe no reino de Deus. Numa criança, você sabe que nós encontramos o quê? Inocência, pureza, santidade, obediência. É assim, não é, igreja? Respeito. Criança é um ser puro. Criança é um ser inocente. Diga agora a Deus, igreja. Criança se parece muito com o reino de Deus. É a imagem, é a semelhança. Então ele chamou a criança para perto dele. Aí diz aqui, ó. Chamou a criança e disse o seguinte aqui, ó. Presta atenção. Chamou a criança e colocou no meio deles. E aí falou assim, ó. Disse: em verdade, repete comigo, em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Olha como Jesus respondeu a pergunta que os discípulos fizeram. Eles queriam saber quem é o maior, quem é o mais destacado no reino de Deus.
Jesus falou, é uma criança. É como uma criança. É pura como uma criança. É pequeno como uma criança. Diga agora a Deus, igreja. Criança nunca quer aparecer. Criança nunca quer se exaltar. Quer, igreja? Não. Criança sempre faz a vontade de quem ela está obedecendo. Não é assim, igreja? Aí diz aqui, ó. Ele falou assim: se você quer entrar no reino de Deus, se você quer ser o maior no reino de Deus, você precisa se converter como uma criança. Então nós adultos precisamos aprender com a criança para que nós venhamos agradar a Deus mais ainda aqui nesta terra, aqui neste mundo, aqui neste lugar. Porque criança não guarda ordem. Guarda ordem, igreja? Criança guarda rancor? Criança guarda desejo de vingança no coração? Não. Você vê uma criança, ela brinca com a outra na maior inocência, na maior pureza. Se uma brigar com a outra, no outro dia já estão brincando novamente. É assim, não é, igreja? Adulto é assim? Adulto não é assim, não. Adulto guarda rancor, guarda mágoa, guarda ressentimento, guarda desejo de vingança. Pensa mal das pessoas, tem inveja, tem olhante. É assim, não é, igreja? Temos muito que aprender, temos uma criança, temos muitos para fazer ainda, para podermos entrar no reino de Deus. Então Jesus falou: se você quer ser o maior, se converta. Porque conversão é isso. Conversão é mudança de atitude, é mudança de vida, não é mudar a sua maneira de pensar, sua maneira de falar, sua maneira de olhar, seu modo de agir, seu comportamento. Tudo isso envolve o quê? Conversão. E não há conversão aonde não há o quê? Arrependimento. Porque tem muita gente que não perdoa, infelizmente. Tem muita gente que guarda mágoa, ódio e rancor no coração, que alguém que fez mal para ela, não foi hoje não, já faz 10 anos. Mas ela não esquece. Ela não tira do coração aquele dia. E isso é o que entristece Deus. Porque tu imagina se Deus fosse como a gente. Se Deus olhasse o teu pecado desde o primeiro dia que tu pecou contra Ele, e Ele não esquecesse. Quantos pecados Ele não teria escrito contra você e contra mim? É assim, não é, igreja? Mas Ele não. A Bíblia diz que Deus pega todos os nossos pecados, quando nós nos convertemos, quando nós nos arrependemos, e lança para onde? No mar do esquecimento. Diga agora a Deus, igreja. Porque Deus não guarda momento ruim da sua vida na mente dele, não. Ele prefere guardar coisas boas que você faz, do que guardar teus erros, tuas falhas, teus defeitos. Quem está entendendo, igreja? É como a criança. A criança é assim. Se o pai bater na criança, no outro dia, ela está falando com o pai, com a mãe, está abraçando, está beijando, está sentando no colo. É assim, não é? Adulto é assim? Não. Adulto se afasta. Adulto fica distante. Não é assim? Então, Jesus está falando aqui, ó. Seja como a criança. Porque se você for como uma criança, tem lugar para você no meu reino. Tem lugar para você na minha morada. Você não quer ser mal lá? Então seja o menor. Seja como uma criança. Aí diz aqui mais a palavra. Porque de modo algum entrarei no reino de Deus. Então nós temos que aprender. Nós temos que conhecer. Nós temos que refletir o modo de viver com Deus igual o modo de uma criança. Ser puro, ser inocente, não pensar mal. Por isso que Jesus falou: não julgueis para não ser julgado. Jesus falou: perdoeis para ser perdoado. Foi assim, não foi, igreja? Amai o próximo como você mesmo. Foi os conselhos que Jesus deu para mim, para você que é adulto, para nós sermos semelhantes como uma criança. Aí diz aqui mais a palavra, versículo ainda 4. Portanto, aquele
que se humilhar como essa criança. Que se humilhar o quê, igreja? A criança, ela nunca se exalta diante do pai, diante da mãe, nunca se acha maior, nunca se acha melhor, sempre quer aprender, sempre quer conhecer as coisas. É assim, não é, igreja? Pede explicação para o pai, pede explicação para a mãe, pede conselho, pede orientação. O que é isso, mãe? O que é aquilo? É aquilo? E a mãe vai ensinando a ela, vai orientando ela. Não é assim na vida? Então a criança, ela se abaixa, a criança, ela diminui. Nós também precisamos aprender a nos humilhar diante de Deus e tirar todo o orgulho, tirar toda a vaidade, tirar toda a prepotência, a arrogância do nosso coração. Porque tem gente que se acha uma coisa, sabia, igreja? E a Bíblia diz que eu e você, diante de Deus, aqui na terra, nós não somos coisa alguma, não somos nada. Que esse mundo valoriza as pessoas, infelizmente, pelo que elas têm, pelo dinheiro, pela fama, pelo poder, pela autoridade, pelos bens materiais. É assim, não é? Mas Deus é assim? Não. Deus valoriza você pelo que você é, pelo seu caráter, pela sua personalidade, pelo seu modo de agir, pelo seu modo de se comportar, pelo seu modo de falar, pelo seu modo de ser diante dele e diante das pessoas. Por isso que tem aquela parábola, você vê aquela história do bom samaritano. O bom samaritano é o oposto da pessoa que vive nesse mundo. Que o bom samaritano fez tudo ao contrário do que as pessoas fazem aí fora. A maioria das pessoas, quando encontra alguém no caminho, ferido, maltratado, se afasta, passa distante, não estende a mão. É assim, não é, igreja? O bom samaritano fez isso? Fez não. O bom samaritano, ele parou para cuidar de um desconhecido, para cuidar de alguém que ele não sabia nem quem era. Cuidou, tratou, levou para a hospedaria, pagou o tratamento médico, toda a despesa. Diga agora a Deus, igreja. Esse alegrou Deus, esse alegrou o coração de Deus. Nós também precisamos ser da mesma forma. Aí ele falou aqui, versículo 4: todo aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Olha que coisa linda, né? Quando você é puro, quando você é santo, quando você pensa em agradar a Deus e fazer a vontade de Deus, você diante de Deus é como uma criança. Deus valoriza você. Você tem valor, não para este mundo, mas o teu valor é importante diante de Deus. Jesus falou: seja como uma criança, em atitude, em comportamento, em maneira de ser. E aí sim, eu e você vamos garantir a nossa entrada onde? No reino de Deus. Jesus falou: eu vou na frente, vou preparar lugar para mim e para você. Ele está preparando lugar para mim e para você. Agora é preciso que você se esforce aqui na terra para fazer a vontade dele, para obedecer a palavra dele, para servir a ele. Mais ainda, quem recebe esta palavra, quem toma posse dessa palavra, diga glória ao Pai, diga glória ao Filho, diga glória ao Espírito Santo, diga viva Jesus e a sua palavra no meu coração, hoje, amanhã e para todos os sempre. Fica de pé agora.